Iniciando aqui mais uma jornada de entrevistas no meu novo canal, o canal do Gustavo Conde. Saudações a todos vocês que daqui a pouco vão chegar aqui acompanhar essa entrevista. E hoje eu trago um amigo querido, designer digital, Tiago Araújo, grande talento. Quero apresentar para vocês esse cara que, enfim, trabalha, faz toda o padrão digital da TV 247 passa por ele também, muito talentoso, muito jovem, está em Portugal. Tiago Araújo, meu querido, saudações para você. Tudo bem? Saudações, Conde, tudo bem? Tudo bom com você? Bem-vindo a todos os inscritos do novo canal do Conde. E eu tenho 18 anos, eu estou estudando aqui em Portugal e trabalho na TV 247, vai fazer quase um ano. E sou eu e mais a equipe de edição de imagem do 247 que bola essa identidade de cada programa. Gente, o Tiago Araújo, eu tenho muito orgulho, muita honra de trabalhar com ele, porque aquele logotipo da live do Conde, que tem o óculosinho assim, ó, sabe? Aquele óculos que fica bem no thumb, né? No thumbnail da live, foi o Tiago que idealizou, de uma delicadeza, de uma sensibilidade, quer dizer, pega uma característica assim, e é muito legal, quer dizer, ele tem essa presença. Tiago, deixa eu te perguntar primeiro uma coisa. Você disse que tem 18 anos, está em Portugal estudando. Você está estudando o que aí? Exato. Você está é Lisboa, né, que você está? Na verdade, não. A gente fala assim, para quem está no Brasil, eu sempre falo que eu estou em Lisboa, assim, porque o povo tem mais noção onde fica. Mas, na verdade, eu estou no distrito de Setúbal, que fica bem pertinho, bem próximo de Lisboa, fica 15 minutos de carro, e a gente acaba falando que está na Grande Lisboa, que faz parte. E a minha universidade chama Universidade Nova de Lisboa, que ela tem várias faculdades, e a única faculdade que não é em Lisboa, que é aqui em Setúbal, que é um pouquinho mais ao sul de Portugal, bem pouquinho, fica a Faculdade de Ciências e Tecnologias. E eu estou fazendo o meu curso que chama Engenharia Informática, que eu acho que no Brasil se traduz para Engenharia de Computadores ou Engenharia de Computação, alguma coisa assim. Seria engenharia de computação aqui. O Hum. Tiago Araújo lembrou muito bem, e eu tenho que destacar aqui que a equipe 247 tem toda uma equipe que produz a identidade digital da TV e do site também. O Tiago, ele é mais um desses profissionais, né? Temos o Nick também, temos a Ana Populin, então é uma equipe muito coesa, muito talentosa, e o Tiago chama a atenção da gente por ele ser justamente muito jovem, né? E Tiago, engenharia da computação. Acho que tem tudo a ver com o seu trabalho de artístico também, né? De criar as imagens. Como é que você faz o link, a interface entre essas duas linguagens aí? Nossa, eu desde criança sempre gostei muito de mexer em computadores, e mais agora na minha adolescência eu ganhei um gosto grande por línguas, que é a sua formação, né? Você é um linguista, e acho que o meu curso tem tudo a ver com linguagem, até com design, tudo é assim, basicamente, assim, bem basicamente, bem geralmente, eu estou aprendendo a programar no meu curso. E programar é como fazer uma redação ou como escrever um artigo, tem a semântica, o texto tem que estar coeso, tem que ter começo, meio e fim, é como fazer uma redação, e eu sou apaixonado assim, por línguas. Muito bom. Você estava falando, é incrível, né? Você sabe que eu sou professor também, não estou agora na sala de aula, mas dei muita aula para você. Você não é mais um adolescente, mas não faz muito tempo você era um adolescente, né? E, e assim, eu já acho que já falei para você nas nossas conversas, o Tiago é muito amigo do Leonardo Atush também, aliás, foi o Léo que nos apresentou, né, Tiago? E eu tenho muita admiração, muita expectativa pelo adolescente e pela geração mais nova, que é a sua geração.
Eu acho que vocês nasceram num momento tecnológico histórico que permite uma amplitude maior da percepção do mundo, da percepção das coisas e também da percepção do ser humano do outro, né? E eu vejo que você extremamente tem uma sensibilidade muito, muito aguçada, realmente, e já fez todos os links aí com o curso que você está fazendo, que é justamente isso. O meu curso de linguística, querido, tinha também essa parte da computação, né? A linguagem, a inteligência artificial, ela é programada por linguistas e programadores, né? O Google, o Facebook, você sabe disso, né? Google, Facebook, as gigantes da comunicação, eles não são nada bobos, como a nossa imprensa tradicional, e eles estão totalmente conectados com as novidades das tecnologias, das teorias contemporâneas de linguagem, de programação, dos suportes, dos hardwares, né, que vão sendo criados e idealizados. Então, acho que você está numa posição realmente de... você está tendo uma decisão muito, muito interessante de fazer esse curso, porque é uma coisa que vai te permitir alçar voos mais altos. Fala para a gente aí mais um pouco sobre isso. Bom, assim, quando eu penso em um emprego, assim, como eu quero me ver no futuro, em que emprego? Eu sempre penso em, por exemplo, eu quero estar usando a minha cabeça, eu quero estar sempre... eu não quero estar fazendo alguma coisa mecânica, alguma coisa maçante, assim, como um jornalista antes de escrever um artigo, você tem que pensar aonde você vai se posicionar, e até para escrever, né, na técnica de escrita, você tem que pensar em escrever, e é assim como um programador, assim. Claro, eu estou no primeiro ano do meu curso, mas o que eu vi até agora foi que um programador é basicamente uma pessoa que vai resolver os problemas. Então, vem um problema, você lê, você estuda acerca do problema, e vai escrevendo e desenvolve um programa, uma aplicação que vai ajudar a resolver esse problema, né? Thiago, eu pensei aqui, quando você fez essa leitura da sua decisão. Antes, eu quero dizer para os nossos internautas que estão chegando aqui nessa entrevista com o Thiago Araújo, com o designer digital, chamo de designer digital, porque é um trabalho que ele desempenha assim, com muita desenvoltura e na prática, quer dizer, você tá conectado, daqui a pouco você vai falar um pouco da sua rotina de trabalho, né? Como é que é a sua rotina de trabalho. Mas eu quero lembrar, porque a minha pauta, em geral, é cultura e política. Cultura, política e educação. E trazer alguém como você aqui, tão jovem, para falar dos seus sonhos, dos seus planos, é extremamente político também, né? E nós estamos num momento delicado do Brasil. Você não é um exilado, digamos assim, mas você vê o Brasil de fora do Brasil e ainda é muito novo. Quer dizer, e construindo o seu futuro, fazendo a sua faculdade. Eu queria agora ir um pouco para a questão de Brasil com você, para saber o que você pensa, Thiago, sobre o Brasil. Como é que você está vendo esse momento do Brasil? Como é que os portugueses, seus colegas do curso de ciência da computação, se vocês conversam sobre isso, como é a sociedade portuguesa? Então, fala um pouquinho para a gente da sua rotina social aí, né, aí na cidade, na Grande Lisboa. Assim, claro que com toda essa atividade política brasileira, né, que acho que não se compara com aqui, por exemplo, um dia de Brasil tem mais notícias do que uma semana portuguesa, assim. E claro que na faculdade a gente conversa muito sobre isso. Antes das eleições, eu tenho alguns professores que brincavam comigo, vai votar no Bolsonaro, toma cuidado, você se lembra, eles estavam me lembrando de eu ir na embaixada, né, para falar, se você não votar, toma cuidado, senão pode acontecer as coisas piores. E sistemas lógicos. E esse professor de sistemas lógicos, ele veio conversar comigo. Nossa, assim, como que as pessoas podem estar elegendo
uma caricatura do fascismo, assim, como as pessoas não enxergam. E acho que eu retornei ele com a mesma pergunta, assim, eu também não sei. E, assim, eu sinto que as pessoas aqui, como estavam mais próximas do nazismo, aqui em Portugal, com o ditador que saiu há pouco tempo, putz, me fugiu o nome dele agora. Salazar, né? Ditador Salazar. Estão mais acostumados. E, assim, com certeza eu falo disso com meus amigos se preocupam, eles falam de machismo, mas também não é, assim, não é um consenso único, assim. Infelizmente, aqui em Portugal existem conservadores, assim, desse tipo. Por exemplo, na minha faculdade, a gente tem uma faculdade, só que sem os professores. Um grupo da faculdade, só que sem os professores, só os alunos, para você postar o que você estiver pensando, assim. E virem algumas umas piadas de mau gosto, assim, meio contra imigrantes, sabe? Porque tem muitos imigrantes, porque não tem muitos imigrantes, mas tem alguns imigrantes da África, né, que a gente está mais próximos, muitos angolanos, muita gente de Moçambique, muitos brasileiros também. Eu vejo esse negócio que me incomoda um pouco, algumas pessoas assim, com certo preconceito, mas assim, ainda. Tiago, deu uma falhadinha no seu áudio. Deixa eu só retomar aqui. Bom, isso que você está falando é um problema crônico aí da Europa, né? A intolerância, a questão dos imigrantes. Em Portugal tem isso. Eu quero perguntar para você também, e você já antecipou essa pauta, que é justamente o volume de brasileiros que vão chegando em Portugal, fugindo de um derretimento total do Brasil, né? Inclusive também é um outro capítulo da nossa vergonha. Eu quero dizer para você aqui, Tiago, muita gente aqui mandando coraçõezinhos para a gente na nossa transmissão. A Silvia Inês dizendo assim, graça, Tiago. Competente, levinho, incrível, parabéns. É isso que é interessante também, a grandeza de um menino. Olha só, Tiago, você acompanhou aí? É muito interessante, porque eu sempre estava do outro lado, assim, eu sou a pessoa que assistia para ver se tinha uma técnica, cobra para ver se tá com os thumbs, as imagens de dia, fico chegando os comentários para ver se não tenha ninguém atrapalhando ali na comunidade, agora eu estou do outro lado. Você está do outro lado. O Tiago é o cara do bastidor, né? É o cara que prepara as imagens, basicamente de todos os thumbs, né? Todas as imagens dos canais, a transmissão, baixar o vídeo. Eu acho interessante, eu gosto muito desse deslocamento, né? Dessa mudança de posição. Quer dizer, agora você está como entrevistado aqui, e eu estou atacando de designer também de vez em quando, você sabe, né? De vez em quando. Verdade. Vizinho lá também. Grande Thiago. Daqui a pouco eu tenho os. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. Acho que essa tua experiência, quer dizer, você está dizendo de Portugal, da questão que também tem aí o preconceito. Acho que o mal, né? A questão da intolerância está em todas as sociedades, né? Mas o Brasil continua sendo. É curioso porque o Brasil nunca foi um país intolerante, ele sempre foi reconhecido internacionalmente como um país acolhedor, né? Vem americano, todos que eu conheci, estrangeiros, holandeses, italianos, britânicos, mexicanos, argentinos, eles sempre foram bem acolhidos no Brasil. Essa característica eu acho que a gente ainda não perdeu, apesar de nós termos aí um governo formado por gente muito intolerante. Eu quero perguntar para você se você acompanhou o episódio do Jean Willis, que é o deputado federal. Claro que você acompanhou, porque você está nesse bastidor aí do site mais quente do país, né, das notícias progressistas aqui no Brasil, que é o Brasil 247. Você sentiu uma dor? Como é que foi?
ver esse momento, que acho que é o nosso primeiro exilado político, né, o Jean Willis. Pelo que eu vi, assim, o Jean Willis, se eu não me engano, era do mesmo partido da Marielle Franco, que foi, assim, brutalmente assassinada, né? Ela e o motorista. E Anderson Gomes, o né? trabalho é assassinado. E, e aí, acho que, se eu não me engano, ele já tava andando com seguranças, ele já tinha vindo de ameaças, assim, pela internet, e, assim com a chegada do Bolsonaro foi a gota d'água e, assim, eu não consigo imaginar o que é abandonar, assim, o lugar onde você mora por questões políticas, assim, é um negócio inimaginável, assim, o lugar onde você morava, o lugar onde você vivia, para ir forçado mudar de país, assim, por ameaças, é um negócio impressionante, né? Deve ser uma dor, assim, que eu não quero sofrer esse tipo de coisa nunca, né? Impressionante. Pois é, muito triste. O Jean Willis estava praticamente sem vida social, né? Ele não podia sair na rua mais, e a própria escolta que ele tinha direito, Tiago, não conseguia, meio que sabotando, meio que retalhando também o Jean Willis por ele ser quem ele é, né? Agora com essa mudança de governo mais dramática ainda, né? Porque se Temer era um desastre, o Bolsonaro é uma coisa muito pior. Eu quero perguntar para você, para saber, por enquanto estou explorando aí suas percepções, tentando sentir o que alguém da sua geração sente quando vê o Brasil, e na sua posição, que ainda é um pouco mais sutil, que é quem está fora. Nós tivemos ontem um desastre, uma catástrofe ambiental pela segunda vez, que foi o crime ambiental catastrófico de Brumadinho, em Minas Gerais. Sua leitura daí de Setúbal, como é que foi esse evento para você? Bom, assim, o meu contato com essa notícia foi pelas redes sociais, que eu também estou em algum que cuidam do meio ambiente, alguns grupos que estão no Brasil, imagens assim, de correntes, e assim, o que o capital pode fazer, né? Assim, destruindo uns países. É a segunda vez que acontece, né? Lembra de barragem, né? Se eu não me engano, foi com a Vale também, né? Da outra vez. E, assim, impressionante. Uma das maiores riquezas que a gente tem, e eles destroem tudo por causa de dinheiro, por conta de capital, e assim, falando agora de Brasil e Portugal, desde a colonização, sempre destruindo para ter dinheiro, e continua a mesma coisa. Pois é uma cultura, né? E que se degradou, né, Tiago? Infelizmente, a percepção que a gente tem aqui é que esse acidente de Brumadinho é muito em função de um descaso completo das agências, dos governos, das pessoas envolvidas, quer dizer, da própria, essa coisa que o ser humano realmente tem dentro do seu DNA, que você tem que controlar essa tendência, que é uma tendência que também é a violência, né? A corrupção é um tipo de violência. Isso é decorrente de corrupção, quer dizer, é uma violência muito grande. São 412 pessoas desaparecidas e 9 já foram constatadas as mortes. Tiago Araújo, eu quero então agora entrar na sua rotina de trabalho. Você é um cara que fica conectado 24 horas por dia para fazer seu trabalho. Como é que você consegue fazer o seu curso aí na faculdade, querido? Bom, eu acabei de passar pelo primeiro semestre, e as minhas aulas eram todas pela parte da manhã, Foi bem? que Tirou notas conheci. boas? Passou bem? Sim, passei, acho que falta só uma nota para eu receber, mas das 4 passei nas 3 com uma nota boa, então estou muito feliz. Parabéns, parabéns. As aulas da faculdade, obrigado. As aulas da faculdade sempre coincidiam com o bom dia, onde. E assim, antes do YouTube ter esse negócio de estreia, né, que você
você programa uma live, eu tinha que ir lá, ou seja, pegava a live do Conde, colocava no OBS e subia no YouTube. Só que detalhe, o meu notebook não tem capacidade de fazer isso. Ou seja, através do meu notebook, eu controlava o computador de casa, e no computador de casa eu transmitia a live do Conde. E é demais, assim, é muito interessante porque todos meus amigos ficavam curiosos, assim, nossa, você trabalha já? Porque faculdade já teve próximo da área, né? Se alguém já trabalhou, foi num supermercado, algo assim. Ninguém nunca trabalhou na área mesmo. E, assim, é uma oportunidade única, assim. Eu só estar no meio da aula, fazendo os thumbs, assim. E é muito interessante porque, assim, notícia não tem hora para acontecer, assim. De repente, chega o Leonardo Atushi e me manda thumb aqui urgente para agora. E eu tenho que estar, eu vou na padaria, eu tô com a minha mala, com o meu computador carregado e meu celular com internet. Aí fica uma boa parte do dia. Mas, nossa, assim, no trabalho, acho que isso me desenvolve muito, assim, no mesmo. Isso é muito impressionante. Quer dizer, você já tão jovem, tendo que ter esse jogo de cintura, né, de fazer o seu estudo, que deve ser muito exigente, né? E também daí eu quero que você fale um pouquinho também do seu curso e ter que fazer todo esse trabalho, porque você segura uma bucha muito forte aqui, que é essa home, são esses thumbs assim que vão que nem uma piracema, como eu costumo brincar com o Léo Atushi, né? Realmente é bastante interessante. Você me fez lembrar agora, Tiago, que as grandes mentes de tecnologia, de inovação, são super jovens, né? Aqueles que criam aplicativos e já ficam. Haja vista você pensar no Mark Zuckerberg, né? O exemplo máximo aí de alguém que construiu né? Uma coisa gigante e por programação, né? Basicamente, programação, o Facebook, que é a maior rede social do mundo, disparado, quer dizer, é um fenômeno assim que transcende até a própria precificação, né? Quanto vale o Facebook? Não tem isso, né? Não tem muito isso. Eu acompanho, e eu dizia isso muito para os meus alunos, né? Ensino médio e tal, dizer assim que a capacidade criadora dessa geração é muito poderosa. E eu acho que você está justamente numa corda bamba que vai te dar essa possibilidade também de inovar, de criar, de sentir, justamente porque teu cérebro ainda está ainda está assimilando uma porção de informações. Você tem essa... você pensa sobre isso? A última notícia que eu li de um garoto de 15 anos italiano criou um aplicativo não me lembro o que era, acho que para contar os passos, alguma coisa assim, para quem para quem se exercita, e ele já com 15 anos já tinha mais de $1 milhão assim na conta dele em função da patente, do licenciamento disso aí. Como é que você vê esse fenômeno, assim? Nossa, na área da tecnologia, você não precisa ter anos de trabalho, assim, por exemplo, nas outras profissões, assim, 50 anos, começa a ser vista, né, como um grande sucesso, só que o menino de 15 anos, faz um boom, assim, desse, e, assim, acho que é por vários fatores, assim, como você ressaltou, assim, de um cérebro que ainda está em desenvolvimento, que está assimilando muitas coisas. E outra coisa muito interessante é que, por exemplo, para você fazer um aplicativo, você não precisa de muito, assim, é um computador. Assim, lógico que tem muita gente que não tem computador, mas é só isso, ou seja, para você desenvolver um carro, você precisa... Agora, para você desenvolver o Facebook inteiro, você só precisa das suas mãos e de um básico, assim, o computador de entrada. E isso é muito... Eu até agora estou... Claro, eu ainda não tenho a minha capacidade de fazer grandes programas como esse ainda, né? Que
as ideias, assim, assim, eu sempre tento focar, assim, na resolução de problemas que tem mais necessidade. Ou seja, uma coisa que eu acho impressionante, por exemplo, são as queimadas. Incêndios que tem nas florestas. Se você tem um radar ali, ou até um drone passando para ficar checando, isso é um problema assim, super simples. Com programa, só que ainda não existe, assim, são várias e várias coisas, assim, para recursos naturais, e eu acho essa área muito interessante. Que bonito isso que você está falando, Thiago. Isso é muito legal, né? É daí que nasce. Eu me lembrei aqui do Glauber Rocha, né? O grande cineasta baiano. Você deve conhecer, porque você é um cara culto e acompanha a cultura brasileira, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Que dizia assim, né? Basta para você criar, para você ser um cineasta, né? Basta uma câmera na mão e uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Hoje, a gente podia dizer assim, né? Basta um notebook e um cérebro, né? Com um notebook e um cérebro, você pode fazer um estrago, né? No bom sentido, na inovação, na proposta de soluções, né? Oi? É impressionante, assim, assim, com a rede social é uma ideia. Assim, você tem que entrar em contato com a grande mídia, você tem que, sei lá, ter dinheiro, né, logicamente, para todos aqueles equipamentos pesados para gravar. Hoje não, você pega o seu celular, grava qualquer coisinha, joga e pum, faz um estrago, assim, impressionante. Assim, é muito democrático. Acho que a coisa mais bonita das redes sociais é a democracia em volta de tudo isso. Pois é, e o que você acha que eu tô? Por que você acha que eu tô assim, tão empolgado? Quer dizer, eu acabei de montar um canal, tô super empolgado, falei para você, tô querendo entrevistar todo mundo, porque você tem o seu canal, o seu espaço para você produzir as suas questões, né? Acho que isso é um momento muito importante. Eu tenho pensado muito aqui, Thiago, o seguinte, então eu sou um pouco adolescente também, você não pode perder acho que esse ímpeto, né? Eu sou impetuoso nesse sentido também, me identifico muito com a geração, né? Essa geração que, inclusive, meu filho está ficando adolescente, já está com 10 anos, já é um adolescente. E aí, acho que a grande questão, quer dizer, esse projeto que você já esboçou na sua mente, de fazer, acho que um tipo de aplicativo que dê conta de uma prevenção das queimadas através de drones programáveis, tudo isso tem de nascer da mente de um adolescente ou de alguém muito jovem como você, porque sabe o que acontece? Eu tenho uma teoria que é o seguinte: a gente vai ficando velho, a gente vai, de uma certa maneira, estragando também, né? A fruta no pé, ela é sempre mais fresca, né? E a gente entra muito na caixinha. Minha geração de 40 anos, assim, a gente vai aceitando demais o sistema. E é por isso que é muito importante a gente ter sempre uma interação, que é essa que eu estou aqui fazendo com você, para arejar, né, a minha cabeça, para você arejar a minha cabeça. A gente faz uma troca, mas eu sou muito mais, né? Em geral, o conservadorismo diz assim: respeitem os mais velhos sabem mais, né? Já viveram mais e sabem mais. A minha experiência é o contrário. Na verdade, eu quero. E isso eu encontro base teórica, Tiago, na linguística. Depois eu falo isso para você, acho que na sequência do programa. Antes de continuar, eu quero te perguntar mais uma coisa com relação ao curso que você está fazendo. Qual que é a universidade? Calma, só deixa eu assim, dar uma coisa de explicar. É que assim, você nunca tinha me falado sobre isso, mas eu já pensei muito nisso. O que você disse, você vai envelhecendo e vai entrando na caixinha. E uma coisa assim que eu pensei, que eu achei muito poética na cabeça, é assim, pegar um papel e escrever os jogos corretos. Para eu emoldurar isso e para quando eu tiver 40 anos eu olhar, assim, eu olhar para isso, eu não sabia de nada disso. Aí eu vou tentar lembrar. Nossa, mas eu preciso acreditar nisso. Os jovens precisam estar certos. E assim, é uma coisa que eu vou fazer.
Cortou um pouquinho o som aí, eu não entendi muito bem, mas eu entendi basicamente a linha geral do teu raciocínio, que é muito bonito. Você sabe, querido, eu tenho um pouco isso também, lembranças da infância, né? A gente tem essas lembranças, e quem era aquele cara que estava lá atrás, com 6 anos de idade, pensando aquilo? Você sabe que eu tive, deixa eu contar para você, você vê como a conversa é gostosa, né? Uma entrevista com o Tiago Araújo não é brincadeira, né? O papo corre solto. Eu tive, há pouco tempo atrás, com o Raduan Nassar, que é o maior escritor brasileiro, vivo e dentre todos os da história, né? Raduan Nassar recentemente ganhou um prêmio aí em Portugal, que é o Prêmio Camões de Língua Portuguesa, o prêmio mais importante, e eu tive a felicidade de passar um dia todo com o Raduan conversando, e ele me falou das questões da infância dele, dele pensar assim, do infinito, quando ele era muito jovem, com 6 anos, ele disse assim, ele pensava, ele olhava para o céu, para as estrelas, e via o infinito, e ele não concebia o infinito. Como é que pode o infinito? Não cabe na minha cabeça. Parece que é um pensamento assim muito, muito infantil, mas agora, o Raduan, com seus 82 anos, ele voltou a pensar isso e me falou. Ele falou, o infinito, Gustavo, como é que pode? Não cabe na minha cabeça. É tão delicado, porque você pensar, e aí eu dizia para ele da linguagem, não, mas a linguagem ela pode circunscrever o infinito e fazer com que essa palavra, pelo menos, caiba na sua cabeça, que é a palavra infinito. E a gente fez aquela discussão filosófica lá. Mas o que eu quero dizer para você, né? A nossa identidade, ela vai mudando ao longo da história, mas existem certas essências que se preservam. E eu acho que essa essência da infância, da adolescência, ela tem que estar sempre viva para que você consiga buscar mais, né? Buscar o seu sonho, buscar modificar o mundo, né? Buscar modificar para melhor as coisas, promover coisas novas. A nossa conversa está adentrando uma questão bastante utópica e política, mas essa é a ideia, Tiago. Passo para você a bola. Nossa, que coisa linda. Um dia de aula, a matéria mais difícil que eu tenho na faculdade é análise matemática, né? Que eu acho que se assimila com o cálculo do Brasil. E o meu professor nossa, é um ícone assim para mim, porque na matemática ele fez faculdade de filosofia e ele começou a aula falando sobre o infinito, assim, tipo, e que quando ele era criança ele perguntou, quer dizer, o filho desse meu professor perguntou para o pai, o que é o infinito, pai? E o pai disse, é uma coisa que nunca acaba. E aí a criança falou, sim, mas existem infinito mais um, infinito mais dois, infinito mais três. E assim, uma coisa emocionante até, pensar em tudo que não acaba, assim, nossa, é uma coisa linda. E que abre, justamente daí, você sabe que o curso que eu fiz na Unicamp, de Linguística, foi assim, foi sensacional, foi um momento importante, eu sou da turma 00, foi uma graduação, assim, intensa, com uma turma heterogênea, vibrante, e um corpo docente igualmente vibrante e também heterogêneo. E ali a gente discutia que justamente essa faísca da criação, ela tem a ver com uma percepção da infância, da adolescência, essa vontade, essa alegria, né? essa ousadia de brincar com os sentidos das palavras. Essa é uma grande questão que eu acho que a gente entra agora e que acho que tem uma interface muito, muito séria com o que você está fazendo, porque você está fazendo um curso de ciência da computação, basicamente, né, que é a tradução aqui no Brasil, mas são linguagens, a programação é uma linguagem, e eu acho que nós estamos no momento de uma transição da linguagem humana, social, do mundo todo, em função justamente de tanta tecnologia.
o celular, né, o WhatsApp, é uma interface muito invasiva, acho que é a mais invasiva de todas. Você sabe que você está na sala de aula fazendo tudo, vibra o teu WhatsApp, ele está junto de você, é como se ele estivesse dentro do teu cérebro. E aí, isso tem impacto na própria codificação da linguagem. E eu acho que nós temos de ter... E assim, quem que vai pensar isso agora? Não vão ser aquelas pessoas que já estão absorvidas pelo sistema, são vocês. Nossa, eu tenho muito interesse pela linguagem, e aqui na Europa uma coisa muito legal que você entra em contato com várias línguas diferentes. Ou seja, eu estou morando no meu apartamento, tem um inglês e tem um espanhol. E esse espanhol, ele já morou em vários países na Europa e ele fala italiano muito bem. E assim, ele foi me apresentando palavras no italiano ou seja, a cultura italiana é toda uma cultura muito familiar, muito unida, que gosta de celebrar. E ele me contou, tem uma palavra no italiano que chama scarpetta. Ou seja, fazer uma escarpeta, que o que é? É uma palavra que significa pegar um pedaço de pão e passar no fundo da panela. Sabia que era... Só podia ser italiano, scarpetta, vai que scarpetta maravilhosa. Ou seja, assim, a língua, ela traduz toda uma sociedade, toda uma forma de pensar, toda uma cultura, e nossa, eu acho uma coisa maravilhosa. Sabe que esse exemplo que você está dando é um pouco a concepção daquele filme, como é que é o nome do filme? Sobre os alienígenas que vêm para a Terra. É um filme conceitual muito bonito. Como é que é? Eles usam a teoria linguística do Sapir-Whorf, que é uma teoria de um linguista americano, que justamente diz assim que a realidade transforma... Como é que é o conceito dele mesmo? Ele dava um exemplo que é assim, por exemplo, o esquimó, as pessoas que moram nos polos, né, no Polo Norte, os esquimós, eles têm 17 palavras para definir o branco, né? E nós falamos branco, é um branco só um branco. Por que eles têm tanto léxico assim para o branco? Justamente porque só tem branco lá, e eles passam a diferenciar um branco de outro branco. E aí você tem que ter uma palavra nova para isso. Essa concepção linguística deu origem a esse filme. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome, eu vou procurar aqui e falo para vocês. Que quando chegam esses extraterrestres na Terra, não sei se você assistiu esse filme, que tem eles ficam... Daqui a pouco eu vou procurar o nome aqui e falo para vocês, quando eu passar a bola para você, eu falo. E daí os terrestres têm de interpretar o que eles estavam dizendo, com aquela linguagem deles. E aí eles colocam essa teoria para funcionar e conseguem entender. Inclusive, tinha uma característica da língua do alienígena, que era a não linearidade, né, que nós temos na nossa língua. Mas a nossa língua, Tiago, permita-me dizer, eu sempre digo duas coisas sobre a língua, que eu aprendi, enfim, no curso de linguística e também fazendo as minhas aproximações teóricas aí um pouco mais ousadas e impetuosas. A língua é selvagem, num certo sentido, que ela funciona sozinha, não tem como você domesticar uma língua, embora você tenha esses movimentos, e a língua é infinita, né? Isso é sensacional, porque a língua, a amplitude dela é infinita, o sentido é infinito, e aí você gerencia isso com aquilo que você tem em suas mãos, com aquela rotina lexical, semântica, com a qual você lida todos os dias, e você pode criar um infinito, e é por isso que existe a poesia, é por isso que existe a arte. Nossa, linda, lindas suas palavras, Conde. Assim, eu adoro a língua, e eu acho que eu assisti esse filme seu, que é uma nave gigante que para assim, no meio de um deserto, e os alienígenas começam a descer. Eu acho que eu assisti esse filme, é muito interessante. E, enfim, agora, enquanto você pesquisa, eu lembrei de outro exemplo, assim, sobre línguas,
que é uma, assim, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, mas uma tribo na África que eles não têm um conceito de direita e esquerda. Eles se localizam pelos polos, norte, sul, leste, oeste. E, ou seja, é uma tribo inteira que, por causa da linguagem, eles desenvolveram um sistema de localização no cérebro deles impecável, assim, ou seja, você, por exemplo, uma pessoa normal não consegue falar, onde está o oeste? É, um GPS, as pessoas desenvolveram um GPS por causa da língua, ou seja, eu estou indo ali pro noroeste, vou a 300 graus ali no noroeste, rapidinho. Assim, um negócio impressionante que a língua pode fazer. Sensacional. Você tem situações que são o nome do filme, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, para você também, meu querido Tiago, é A Chegada, The Arrived, né? É um filme muito interessante, que usa a teoria linguística, sim, estruturalmente na sua dicção, na sua narrativa. É um filme bastante interessante mesmo. Essa questão do GPS humano, né? Eu sempre lembro de uma história bacana da Amazônia. Você sabe que na Amazônia o GPS não funciona lá. Para você navegar, né? Porque o GPS ele lida com uma questão do solo, e o solo na Amazônia ele é variável, porque é uma área gigantesca de oscilação em função da bacia amazônica. Então, quando se tem de ir até um lugar muito dentro da selva amazônica, você tem que arrumar alguém que mora no lugar para te levar até lá, um guia, né? Porque senão o GPS não vai funcionar, ele não vai te levar a lugar nenhum. Ele vai ficar doidão lá. Né? E tem que ser aquelas pessoas que conhecem a oscilação do rio, a oscilação do tempo, a mudança de vegetação, quer dizer, a questão humana. Inclusive, é uma coisa que me deixa triste, justamente em função também dessa questão política brasileira, é que a Amazônia nunca foi tão ameaçada como está sendo ameaçada nesse momento. Como é que você vê essa questão? Você vê, só o fato de você pertencer a essa geração já te torna uma pessoa muito mais consciente da necessidade de proteger o meio ambiente. É uma coisa que está no seu DNA, evidentemente. Para a gente, para a minha geração, já é mais difícil. A gente tem que se esforçar muito mais. Como é que é para você ver a Amazônia? Nossa, assim, primeiro, eu só quero comentar o que você acabou de... Você precisar de alguém local para você se localizar, porque um GPS não funciona, ou seja, o GPS é como se fosse a representação, assim, do capital, assim, e as pessoas... E não funciona no lugar, só funciona os seres humanos, ou seja, você precisa largar para você pedir para um ser humano te levar para um lugar, é coisa maravilhosa. É uma metáfora belíssima, né? E você disse assim você perguntou sobre a Amazônia e assim eu cansei assim de inúmeras vezes que isso foi ressaltado em sala de aula sobre a gente aprende sobre a função da Amazônia no mundo, ou seja, que não sei se você sabe, mas só a floresta amazônia é maior do que a Europa inteira, assim, maior do que o continente europeu. E muitos dizem que a Europa, que a Amazônia funciona como o pulmão do mundo, e não é assim, ela funciona como um ar-condicionado do mundo, ou seja, você destruindo a Amazônia, você acaba com a vida, assim, é um negócio impressionante. E se eu não me engano, só na Amazônia, o número de espécies desconhecidas é maior do que o número de espécies de animais no mundo, assim, um negócio surreal, assim, é um mundo, é como se fosse um outro planeta no Brasil. Eles descobrem lá na Amazônia espécies novas de peixes, isso está registrado, do que no resto do mundo inteiro, né? Acho que são 3 espécies de peixe por dia que são registradas na Amazônia, se não me engano. E no mundo é uma só, 3 vezes mais. Um negócio assim, fica até difícil ressaltar a importância disso, porque é meio claro, assim, como você toma medidas contra o mundo, assim, você rejeitar que o sistema global, o aquecimento global existe, assim, são umas coisas absurdas, assim, que surgem de pessoas que estão no poder que não eram para estar ali, assim, é um negócio impressionante. A gente está num momento de muita ignorância, muito retrocesso. A Amazônia,
Quando o Brasil era uma democracia plena, a questão da Amazônia ia para os vestibulares até com uma soberania muito mais, enfim, virtuosa. Eu me lembro daquela questão do Enem, que você deve ter visto sobre os rios voadores, porque a Amazônia é isso, é muito interessante. Quer falar? Pode falar. Não, eu só queria comentar que se eu não me engano, eu fiz, assim, é tanta questão que a gente faz para se preparar para os vestibulares que eu lembro que eu passei por uma dessa. Você deve ter feito, porque essa questão é clássica do Enem, né? Dos rios voadores. Porque era uma questão que exigia do candidato justamente essa ousadia, essa inteligência, porque assim, nossa, rio voador não existe. Um bolsonarista da vida já ia falar assim, olha só que besteira que o Enem fez, rio voador. Mas porque eles criticam a Dilma Rousseff, de falar da mandioca, do estoque de vento, mas eles não sabem que a linguagem não é só uma equação de matemática. Inclusive, nem a equação de matemática é só uma equação matemática, né, Tiago Araújo? É muito mais sofisticado do que isso. É muito mais sofisticado do que isso. E, assim, a Amazônia, ela regula o clima europeu, o clima do mundo todo, mas o clima europeu diretamente. E agora, com o Brasil querendo sair do acordo do clima, né? O Bolsonaro já voltou atrás, mas nós temos um ministro do meio ambiente que representa absolutamente o capital, e muito bem colocado, como você falou, é um absurdo, né? É uma sucessão de absurdos. Você colocou assim que essa tragédia, o crime trágico de Brumadinho, em Minas Gerais, é justamente a ânsia por dinheiro, né? A Vale, Tiago, ela aumentou em 100 milhões de toneladas as exportações de 2017 para 2018. Esse acidente é evidentemente decorrente desse aumento, que é um aumento que aumentou 1/3 a sua produção, quer dizer, sem tipo de fiscalização, né? O Brasil à deriva, como está. Então, essa coisa, essa dificuldade de entender uma questão que é o capital e a outra questão que é o social. Passo para você. Agora que a gente entrou nessa questão mais ambiental, assim, eu acho que um assunto que está muito relacionado são os índios, assim. E eu tenho algumas perguntas sobre esse assunto para você, porque, assim, é impressionante, porque você vê as notícias, assim, Bolsonaro quer acabar com a delimitação de terras dos indígenas. Assim, e você para e pensa, isso é verdade? Isso tem que ser fake news, assim, como pode? Porque os indígenas têm quantos bilhões de hectares, assim, no Brasil? É tanto, assim, que eles têm? É um negócio... Assim, como você pode querer tirar a terra dos nativos, assim? Isso é uma violência sem tamanho, assim, um negócio impressionante, e é uma influência do capital tremenda nessa decisão. Você tem toda a razão, e não é fake news, quer dizer, talvez seja até pouco, porque talvez seja até uma notícia suave, porque a sanha, a vontade, o desejo de vingança desse segmento que alçou o poder é muito forte. Eles não querem só diminuir a demarcação de terras indígenas, suspender, eles querem tirar o que já foi demarcado, inclusive pelo STF. E, de fato, o Brasil, Tiago, sempre foi um exemplo para o mundo. O Brasil era um dos países mais vibrantes do mundo até 2014. Era o país mais sensacional do mundo, que tinha riquezas naturais, riquezas sociais, humanas, tecnologia social, era uma coisa assim esplendorosa. E é isso que me assusta muito nesse momento, você ter uma destruição tão grande e tão rápida. O Brasil ainda é hoje conhecido por ter a maior proporção de demarcação de terras indígenas de todos os países do mundo que têm os seus habitantes nativos. E realmente isso é uma vitória da sociedade brasileira. Você tem realmente regiões muito grandes que elas pertencem ao Estado brasileiro, mas elas estão destinadas à sobrevivência, à subsistência dessas nações indígenas. O Brasil é o único país do mundo que tem tribos isoladas na Amazônia,
índios que não tiveram contato com o homem branco até hoje. Isso é uma coisa espetacular, que o estrangeiro, às vezes, não se dá conta. Então, realmente, você está dizendo da questão indígena, é muito perigoso isso, o Brasil está num momento muito difícil, e é importante, já que você está em Portugal, você pegar a percepção das pessoas, como você está dizendo, porque é muito difícil de acreditar que o retrocesso seja tão grande, para a gente poder denunciar isso realmente para o mundo, que a gente entrou num circuito de notícias que fica um pouco movediço hoje em dia, né, Tiago? Como é que você acredita nessa notícia? Como é que não acredita? Como é que você lida com essa questão das notícias aí? Nossa, assim, agora acho que cada vez menos as notícias estão me surpreendendo, assim, porque depois disso... uma coisa muito interessante, que esse inglês que eu moro no meu apartamento, ele é mestre em ciências políticas. E ele acompanha, ele adora ler notícias, ele sempre está acompanhando, e eu moro com ele desde antes do Bolsonaro ter sido eleito, e ele que trouxe essa notícia para mim. Ele veio com o celular dele e perguntou assim: Thiago, é verdade isso da demarcação, assim, dos indígenas, assim, como isso pode? Porque, ou seja, ele vem da Inglaterra, assim, que é que pode ser um exemplo, assim, de democracia, assim, uma coisa, né, uma política com menos corrupção, assim, um dos polos do mundo, e esse choque, assim, com o que acontece no Brasil, ele não entende esse tipo de coisa, assim, como isso pode ser verdade? Ou seja, ele perguntou assim para mim, como que o Bolsonaro não foi preso? Ou seja, como ele pode falar essas coisas? Ele fala, e aí o meu amigo, o espanhol, ressaltou que se uma pessoa fala uma coisa dessas na Espanha, você vai preso. Assim, acabou. Se você trata um negro com medidas de peso de animais, ou seja, naquela palestra que ele deu, aquela bobagem que ele falou, sim, você está preso, acabou, você não vai mais falar, você não vai mais abrir a boca. Ele Assim, falou um do zoológico, né? impressionante. Não, ele falou que comparou os índios a um zoológico, né? É uma brutalidade impressionante. Realmente, o Brasil, a gente está sofrendo muito, mas o que nos cabe é lutar por para mudar para reverter esse quadro que a gente entrou. Tiago Araújo, a gente está encaminhando para o final dessa nossa conversa. Prazer imenso conversar com você, e o público está gostando. Igualmente. Porque você realmente traz, né, com o seu brilho, com a sua leveza, um ar mais respirável para todos nós, né? Eu tomei gosto, vou chamar você outras vezes para a gente conversar, até porque é muito inteligente, muito sensível, e eu lembrei de uma coisa que eu quero te perguntar. Eu sei que o nosso amigo Leonardo Atushi, uma vez, ele bolou um curso de música popular brasileira, do qual acho que você também participou. Você participou desse curso, não? Participei. Sim? Sim, Você participei. participou? E aí, o que é muito legal é que eu sei que você conhece música brasileira. Quando a gente fala, às vezes, de Tom Jobim, de Cleiton e Cledir e tal, você manifestou, não conheço, gosto, que lindo. E quando você não conhece, você vai lá e quer conhecer. Fala pra gente quais são suas predileções da canção brasileira e também, agora, da canção portuguesa também, né? Nossa, assim, primeiramente, você disse que eu queria dizer que é igualmente um prazer imenso estar aqui nessa entrevista. Antes eu estava com um pouco de receio de vir aqui falar, achei que eu ia ficar meio travado, mas o assunto flui muito bem e foi impressionante. Muito obrigado, Conde, por ter me chamado. E agora, sobre o Leonardo, as aulas de música popular brasileira na casa do Leonardo Atushi. Nossa! Assim, isso foi um divisor de águas, assim, na minha vida, porque antes dessas aulas, assim, que eu já explico como eram essas aulas, eu nem lembro o que eu escutava, assim, eu nem lembrava o que era música brasileira, achava que era um negócio meio de velho, assim, um negócio meio ruim, e assim, onde eu tava com a cabeça, assim, o Léo, eu lembro que na primeira aula, se eu não me engano, era uma aula, assim,
Beatles versus Caetano Veloso, que era para mostrar as canções originais dos Beatles e as canções dos Beatles regravadas pelo Caetano Veloso, e eu falava assim, que sensibilidade é essa que esse baiano tem, um negócio impressionante, assim, uma delicadeza linda. E aí eu comecei a tomar mais gosto, e aí veio as aulas, né, do Léo, e ele colocava assim, aula Chico Buarque. Não, teve uma aula que é Por que o Chico Buarque é um mestre? Era assim, alguma coisa assim o nome da aula, e eu comecei a cair de boca, assim, nesse mundo, assim, que no Brasil, ou seja, eu não me considero um nacionalista, mas, assim, quando começo a falar de música brasileira, é inevitável, assim, sair da minha boca, assim, não tem música melhor do que no Brasil, assim. Lógico que eu não conheço a música brasileira, acho que por isso que o meu encontro com o Leonardo Atush foi tão sensacional. Aliás, nós nos conhecemos os três juntos, né? Lá no restaurante, ali perto do 247, né? Foi muito legal, né? Porque justamente essa conexão com a música, né? O Leonardo é muito ligado à música também, conhece muito, sente a música, né? O Léo ficou emocionado em vários momentos que a gente fez o Pocket Show. E aí, eu queria dizer para você, Tiago, que assim, a minha vida sem a música brasileira, porque meu pai era músico, eu aprendi a tocar bandolim, criança, e depois passei para o violão, e aí fui conhecendo a música, quer dizer, se ouvia em casa, mas aí eu fui buscando por mim mesmo, conhecer o Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Bethânia, João Bosco e tudo mais, e fazer parte desse universo, né? A música brasileira é a mais rica do mundo, é uma coisa impressionante. Fazer parte disso que abriu as portas para todo o resto depois, né? Para eu fazer linguística, para eu fazer jornalismo, para eu fazer uma porção de coisas. E aí veja a importância da arte, né? A importância de você até o quanto antes possível você ter esse contato, que é isso que dispara a capacidade criativa que todo mundo pode ter dentro de si. É muito lindo isso, não é? Não é muito gostoso? Nossa, é demais. Eu tenho um irmão de 15 anos, e quando comecei a entrar em contato com essas músicas, era inevitável, eu só ouvia isso. Ou seja, eu estava no carro, eu ia colocar um Chico Buarque para escutar, eu não ia escutar outra coisa. Eu não vou escutar uma coisa se eu tenho o Chico Buarque para escutar, um negócio impressionante. E aí ele também começou a tomar gosto, porque assim, é simples, é tiro e queda. Se você pega 5 minutos do seu dia para você ouvir e prestar atenção nisso, você não vai conseguir mais ouvir, assim, uma música qualquer, assim, impressionante. E recentemente eu tenho ouvido muito Caetano Veloso, e, nossa, sempre me emociono muito. Tem um baiano na minha universidade que a gente conversa sobre Caetano Veloso, ele adora também. E assim, é um humano, né? Ele é muito forte, assim, só de falar sobre ele agora vem até lágrimas nos meus olhos, porque assim, nossa, ele é lindo, lindo. Caetano Veloso é maravilhoso, maravilhoso. Tiago Araújo, quero te agradecer imensamente por esse papo leve, pela sua luminosidade. Quero contar novamente com você em breve para a gente falar sobre outros assuntos, com música também. E quero agradecer a todos que acompanharam essa conversa aqui nossa, essa entrevista que eu já tenho com muito carinho. Depois o Léo Atucho vai ver, ele vai curtir também. E quero te desejar aí muito sucesso e muito trabalho e muita celebração da vida, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, né? Eu tenho muita vontade de conhecer a Praia de Nazaré. Você foi lá, né? Que tem as maiores ondas do mundo. Conta pra gente como é que foi lá, só pra gente terminar esse papo. Bom, Nazaré fica um pouco mais ao norte de Portugal, da onde eu estou bem no centro, e como o Conde ressaltou, é a praia onde tem as maiores ondas do mundo. Tem lá quando você chega lá num mirante que tem lá um pôster do Guinness falando praia com a maior onda do mundo já registrada. E assim,
primeiro que é uma ventania danada, venta muito, e é uma força danada. E quando você me pediu umas fotos desse dia, eu tenho guardado, só que eu não te mandei ainda. Eu tirei uma foto de um pescador pescando na praia de Nazaré. Assim, aquele vento, aquele poder do mar, e um homem, um só, na praia imensa, pescando, e foi uma coisa linda e, nossa, é único. Você sente aquelas ondas batendo e realmente treme, assim, é um negócio impressionante. Eu vou querer essa foto, me manda, hein? E, e eu vou querer também que depois você faça um thumb, uma imagem para essa nossa entrevista aqui. Você vai escolher a que você quiser. Você é que manda nessa. Tá? E assim, e com essa leveza toda, eu encerro a nossa entrevista te agradecendo muito, agradecendo os nossos inscritos, os nossos internautas. Logo mais teremos mais entrevistas no canal do Conde à tarde. E te agradeço, querido. Muito bom conversar com você. Igualmente, Conde, muito obrigado. Eu sempre quis falar isso, e vamos lá se inscrevendo no canal aqui, ó, dando joinha. E muito obrigado a todos. Muito obrigado, Conde. Foi uma honra estar aqui mesmo. Uma honra minha. Obrigado.